Story-Led Leaders. Esse é o podcast da Salespring, o podcast que traz o humano por trás do líder que hoje lidera organizações, lidera negócios, lidera projetos, traz resultados. E neste episódio, a gente recebe uma convidada muito especial, a Tayane, que é CEO da Legal, uma empresa que ela vai contar pra gente já já o que faz. Então, quero começar agradecendo, Tayane, pela sua disponibilidade em estar aqui, pela sua confiança. A Tayane é uma das nossas clientes na Salespring, agora se tornando uma amiga também. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade aí na sua agenda super corrida e se apresente para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra participar desse projeto e também estar junto nessa jornada de empreender. Bom, meu nome é Tayane, eu sou uma das fundadoras da Legal, sou nordestina, mulher, negra, afrodescendente, né, e solteira, sem filhos ainda. Acho que meu filho é a Legal, vamos assim dizer. Porque por conta do cuidado que a gente tem que ter quando vai empreender, né. É um desafio muito grande, Dedicação, né? pela dedicação que precisa ter, não só pela construção de algo novo, mas também pelo cuidado e comprometimento com as pessoas. Acaba que quando você começa a empreender, você tem pessoas que confiam, tanto investidores quanto os colaboradores que confiam nessa proposta, e esse cuidado, esse olhar atento às pessoas e o que a gente está construindo e formatando, né, e fazendo de novo é muito importante. Tayane, a gente tem uma proposta no nosso podcast de trazer por trás de executivas como você, mulheres de negócio, líderes, o que acontece por trás, que história que direciona essa pessoa. Então, quem é a Tayane por trás dessa CEO e fundadora da Legal? Conta pra gente o que te motiva, a sua história, o que você se sentir à vontade, que vier do coração para compartilhar. Claro. Bom, é a primeira vez que eu estou empreendendo, então minha família inteira empreende. Então meu pai, ele é empreendedor, ele tem um hotel na ilha, minha mãe tem várias lojas e sempre empreendeu, e foi algo que inicialmente não era muito para mim, pela dificuldade. Então eu sempre vivi, em vez de ser algo que me aproximava, me distanciava, sabe. Era aquela coisa assim: "Nossa, é muito difícil empreender, então eu prefiro seguir uma trajetória executiva dentro de grandes empresas". Mais previsível, né? Mais previsível, mais, estável de certa forma, porque se eu Uhum. fizer um bom trabalho, e entregar resultado, eu não vou ser desligada, eu vou ter reconhecimentos, sucessivos reconhecimentos, e as pessoas vão me entender e tá tudo bem. Mas sempre com aquela coisinha assim de: "Nossa, se eu fosse dona seria do meu jeito, seria desse jeito e dava certo". Então aquela minha ideia não tinha sido aprovada, mas se fosse daquele jeito, e isso sempre esteve em mim, de senso de dono muito forte, e eu acho que foi um dos fatores que me fez crescer dentro das empresas que eu trabalhei, foi esse senso de dono, de encarar como se a empresa fosse minha. Então não faria aquele custo, eu talvez aprofundaria mais numa determinada ideia, arriscaria um pouco mais, contrataria aquela pessoa serve para estar trabalhando comigo, atenderia o que eu entendo ali de importante dentro da organização. Então esse senso de dono fez com que eu crescesse dentro de várias empresas que eu trabalhei, até o cargo de executiva, mas por trás ficava aquele sentimento de: "Só vai ser do meu jeito se eu estiver empreendendo, se a empresa for minha". E por acaso, não por acaso, né, porque nada é por acaso, vamos assim dizer, tudo tem um motivo e um propósito. Há uns 2 anos, o Diego, que é um dos meus sócios fundador da Legal, me convidou para esse desafio, apresentou o projeto da Legal, que é uma empresa que ela gera acesso e dá apoio, jurídico às pessoas, e é algo que casa e cruza, a história ela se cruza muito, porque desde pequena eu quis ser advogada. E Uhum. aí eu ia ser juíza, desembargadora, aí você vai só subindo o cargo, né, Um enfim, coisa de sonho. família. E advogada, advogada, e ao final das contas, na hora que eu fiz, eu passei nos 2 vestibulares, eu passei na federal para direito e na estadual para administração. E aí na hora de escolher eu falei: "Não, eu quero ainda ser dona de algo, então eu vou fazer administração". Porque ao final das contas, para ter um escritório de advocacia, ou para ser dono de um hospital, eu preciso muito mais entender sobre pessoas, sobre administrar aquilo, do que necessariamente tecnicamente. Se eu consigo contratar bem, se eu consigo direcionar estrategicamente bem, eu posso ser dono de qualquer coisa. E ao Uhum. final das contas eu segui na administração. E quando ele me convidou, falei: "Nossa,
eu acho que casa um sonho lá atrás de fazer direito, de gerar esse acesso, não digo nem à justiça, mas você realmente conseguir acessar os seus direitos. E a minha experiência na área de benefício, que onde passei a minha trajetória inteira de empresas na área de benefício, fez com que a gente modulasse, o modelo de negócio em si, levando a Legal como um benefício aos colaboradores. A empresa dando aos colaboradores esse benefício, como um plano de saúde, um plano odontológico, um plano jurídico. Então é Uhum. muito similar e que cruzou muito bem o propósito pessoal com o profissional. E quem que tá por trás dessa mulher empreendedora, Tayane, das suas ambições pessoais? O que que você traz de valores para você, para esse teu momento agora? O que que você sente que você teve que aprender, desafios que você tenha passado, situações pessoais que te fizeram ser essa mulher? Porque a coragem de empreender, ela não vem simplesmente do desconforto ou às vezes de você não sentir que você adapta ao mercado. E teve uma fala que você falou agora que foi: "Ah, entendi que só seria do meu jeito se fosse uma empresa se eu criasse algo". E eu falo isso às vezes também, mas não é naquele sentido de: "Ah, porque a gente quer controlar tudo", mas é porque a gente acredita que pode ser melhor ou pode ter um caminho diferente, e enquanto a gente não tem aquela autonomia para criar e para colocar para fora aquelas ideias que a gente tem, as coisas não vão se realizar, né, então eu acredito que seja um pouco disso também, mas que forças que estiveram por trás, que histórias que estiveram por trás disso, Tayane? Sim, não, com certeza, é muito nesse lugar. Dentro de várias histórias que eu vivi, né, eu comecei como envelopadora. Pra você ter noção, assim, minha família sempre foi muito de trabalhar, eu passei na faculdade e antes de começar a estudar, abri uma vaga na NutriCash, que é uma empresa de benefício, e era lá antigamente o benefício ele não era em cartão, era em papel, né, em Uhum. ticket. E ele fazia meio que envelopava junto com o vale transporte. Então eu comecei como envelopadora, minha filha: "Não, minha mãe, não, vai que você vai se sair bem, daqui a pouco eles veem o seu profissional e você vai galgando". Eu saí de lá como supervisora, da parte de logística, faturamento, enfim, muito por olhar e querer esse lugar de liderança, de realmente olhar as outras pessoas e aprender com o outro. Então o que é que eu consigo aprender, então, quando eu comecei, tinha uma moça que fazia super rápido, eu sentei do lado dela: "Como é que faz?". E aí você vai aprendendo. É esse aprender com o outro que fez com que eu conseguisse olhar o todo de aonde eu vou conseguir chegar ali. E foi muito bacana, porque quando eu assumi a liderança, né, dessa área, todo mundo era mais velho que eu, então sempre foi um desafio muito grande, mas eu consegui o respeito e admiração das pessoas, porque eu aprendi com elas. Então são pessoas que torcem por mim ou continuam torcendo, né, mas na época ficaram muito felizes de eu assumir um cargo de liderança, é porque eu aprendi com elas. Eu estava ali do lado entendendo os desafios, o que que a gente poderia estar fazendo de melhor dentro da área, dentro de alguma forma, dentro de alguma forma de processo ou de lidar no dia a dia, de atender o cliente. Então esse aprender e as pessoas enxergarem que você não está ali para substituir, ou só porque eu estou há mais tempo eu teria que ocupar aquele cargo. Então, hoje eu ainda tenho um contato com essas pessoas, acaba que a NutriCash é um dos nossos clientes também na Legal, pela admiração, pelo aprender, pela garra de querer fazer e aprendendo com o outro. E principalmente, eu vejo que esse querer, ter uma empresa ali que as coisas funcionem muito do seu jeito, não por ter o controle, mas por esse aprender com o outro faz também você entender esse lugar de como é que eu aloco as pessoas dentro do melhor que ela pode extrair, ao invés de simplesmente eu vim aqui e contratar uma outra pessoa, como é que eu desenvolvo? Muita das vezes, as pessoas estão em cargo de liderança, porque era muito bom em algo que fazia, e não cons a empresa para dar mais, ela vai te colocando em posições mais altas, mas não estão tão preparadas para ser líder. Hum. E desde que eu comecei, por essa ambição de querer ter uma empresa ou quero ser dono de algo, mas ainda tenho um receio, eu fui construindo a liderança aprendendo com os outros. O que que do meu líder eu posso extrair e passa a ser algo que eu também quero ser e o que que eu não quero ser.
E esse o que é que eu quero ser e o que é que eu não quero ser, essa distinção e esse, saber lidar com o outro fez com que eu fosse aprendendo desde quando eu comecei até hoje, que acaba que é um desafio de você também aprender a lidar nesse universo de empreender, que é um pouco solitário, porque, todo mundo é muito corrido e também não está tão disponível assim para estar ensinando, estar ao lado, mas também de entender esse ecossistema, essa dinâmica de estar numa posição ali de C-level e mesmo assim você ter que olhar para dentro da sua operação e entender o que está funcionando, o que que não está, onde alocar os melhores recursos no dia a dia. E às vezes, né, Tayane, de você a vida da empreendedora, de você estar em um momento fazendo um trabalho extremamente operacional, porque você precisa fazer e você não tem time para fazer, Sim, até você estar lá num evento, aqui eu sou C-level, mas lá dentro eu tô tendo que fazer pagamento de colaborador, emissão de nota, bem então isso. é bem desafiador. Nesse sentido, assim, Tayane, pelo menos, né, trazendo da minha experiência, queria ouvir a sua também. Que mudou, né, dessa transição de você estar num trabalho que é seguro, previsível, né, então, acho que a gente aprende também a respeitar as pessoas que sem nenhum julgamento, né, já ouvi julgamento assim: "Ai, essa pessoa é CLT, não sei o quê". Eu acho que tem um valor muito grande em você ser um CLT, Sim. e você não é obrigado a empreender, empreender não é para todo mundo. Se você tem um trabalho que te satisfaz, que te deixa bem, que te traz um retorno financeiro suficiente, qual é o problema disso? Não vejo nenhum problema. Uhum. E o empreender, ele coloca a gente, né, num modelo de nada é previsível, então, especialmente no comecinho, né, se você tem, às vezes, pouco investimento ou pouco recurso, onde você tem que tomar decisões muito bem pensadas, porque o recurso é esse, mas eu tenho 10 coisas para fazer. Sei lá, eu precisaria ter 5 pessoas aqui, mas eu só consigo contratar uma. Quem eu priorizo? Ah, se der algum problema no meu projeção na minha projeção de fluxo de caixa, o que que eu vou fazer? Quem dos sócios vai ficar sem salário? Ou não que seja exatamente assim, mas é o Uhum. tipo de coisa que passa na nossa Sim, cabeça todo dia, né. com Se der certeza. errado, se aquele cliente desistir, se tiver um problema nisso, em tecnologia, né, especialmente pra gente que tá nessa área, como é que é essa mudança, assim? Como é que você sentiu essa diferença, Tayane, de sair de um ambiente onde você controla melhor, Uhum. para estar num ambiente mais imprevisível, onde você tem que ser tudo, desde o trabalho do estagiário até o trabalho da C-level, como é que você sente isso? A gente tem que tentar equilibrar as 2 coisas, principalmente a ansiedade. Então, não se deixar tomar por todas essas preocupações, senão você fica sempre pensando no próximo estágio, num problema e você não consegue estar ali presente 100%. E equilibrar as 2 coisas, então assim, sou bem disciplinada em algumas coisas, então eu acordo cedo justamente para poder ter o lado Tayane me conhecendo de preciso me organizar e estar bem comigo mesma para poder eu conseguir fazer tudo o que precisa ser feito e conciliar as 2 coisas. Então, esse pensar também no pessoal, de como é que eu equilibro essa ansiedade de várias coisas ao mesmo tempo. E assim, uma coisa que mudou muito a chave para mim foi, mesmo estando num ambiente mais incerto, como é que eu consigo ir numa lógica e dar essa autonomia também para o time, apesar de ser pequeno, da gente, errar rápido. Então é muito nessa lógica de: "Ah, eu vou arriscar", porque querendo ou não empreender é arriscar. Então você tem, como você mencionou, estilos diferentes, pessoas que têm ambições diferentes e não tem problema nenhum nisso e eu acho que cabe a gente respeitar. Porque quando a gente pega, por exemplo, um especialista que ele é muito bom naquilo que ele faz e coloca ele como um líder, pode ser que ele não se desempenhe tão bem, que ele não tenha Uhum. aquele perfil de liderança. Da mesma forma que isso tem que estar casado entre quais são as ambições de vida dele versus profissional, as 2 coisas têm que convergir. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender que eu precisava arriscar mais. Só que esse arriscar mais para empreender, você tem que desprender dessa segurança, dessa cautela, vamos assim dizer, e ir para esse ambiente de vou arriscar. E aí não vou arriscar, tenho que arriscar rápido. Então, tentar balancear essas 2 coisas de, vou errar,
vou arriscar, mas eu tenho que vir aqui e ser possível de consertar. Dá um exemplo disso, Tayane, vamos trazer pra Pra prática. prática. Acaba que no cenário que a gente tá logo no início, é assim: eu consegui um cliente, então eu posso crescer até esse estágio aqui, porque eu vou ter uma captação de recurso que vai me dar mais elasticidade, e aquele cliente que você achava: "Nossa, esse cliente aqui já mandei o contrato, ele vai fechar mês que vem", ele demora 3 meses para entrar. E aí, você já contratou a pessoa. E se você já contratou, aumentou o time ou fez um investimento num evento, quero participar, patrocinar esse evento, nossa, cabe. Mas, eu ainda tenho que contratar essas pessoas. Não, eu vou contratar porque aquele cliente vai vir. Aquele cliente vem, aí você faz todo um fluxo de caixa bonitinho, Sim. acreditando que vai as entradas e saída deu certo. E ao final das contas não deu, o cliente não entrou, aquela pessoa que você contratou caro, porque às vezes tem esse ponto de você quando você começa a vender, você quer trazer: "Não, vou trazer essa pessoa aqui, porque ela é mais cara, eu entendo que é de mercado, Exato, e eu vou mas trazer aquela pessoa que ela vai conseguir trazer aquele resultado, e de dia para noite resolver aqui, vai trazer X clientes", porque acaba que comercialmente você até pensa, né: "Não, vamos investir aqui num profissional sim, com mais certeza. caro, que tem uma carteira", e ao final das contas não acontece. E foi um caso nosso, a gente foi lá, falou: "Não, vamos entrar mais com 2 clientes", isso ano passado, "Vamos entrar com mais 2 clientes esse ano, vou trazer esse profissional aqui, ele tem carteira, nossas estratégias, inovação, acabou. Estamos certinho quanto a isso". Deu o primeiro, segundo mês, falou: "Gente, nem o cliente vai entrar, nem o cara tá trazendo". Quando você faz um Nada funil de funciona. receita previsível, que não tá tendo proposta e fechamento nem nada, porque acaba que, assim, quando você começa num negócio, por exemplo, no nosso caso que é benefício, final do ano, ninguém tá fechando mais benefício, você tá fechando orçamento. Então Uhum. esse cara não vai comprometer o orçamento do ano contratando algo novo, ele vai contratar com o mês do ano que vem. E a gente nesse afã de: "Não, a gente tem que plantar para depois colher", contratou uma pessoa cara nesse sentido de plantar para depois colher, achando que ia colher num curto espaço Só de tempo e não plantou e veio. não colheu. Eu só plantei e ainda tô colhendo agora, 6 meses depois é que eu comecei a colher algo que eu plantei no final do ano passado. E é bizarro isso, né, Tayane, por exemplo, quando a gente tá numa empresa com budget, e você vai lá e precisa de alguém de dados, contrata, Aham. contrata, ferramenta contrata, evento investe, patrocina. E essa jornada de empreender é a decisão diária de quem Diária. a gente não vai poder escolher, quem vai Isso. ficar para a próxima, e às vezes a decisão que a gente toma não funciona. E na Salesforce a gente passa por coisas, assim, muito parecidas também, que é, semanalmente a gente tá discutindo, com Uhum. base nesses clientes que estão para entrar, o que que a gente vai fazer com esse dinheiro. E aí, é isso que você falou, daí não entra quando a gente está prevendo, e Uhum. aí você refaz tudo de novo, e você, às vezes, tem que tomar uma decisão no risco, né, às vezes fala: "Não tenho certeza se vai entrar, mas vou jogar no risco e vou trazer essa pessoa, ou vou investir nesse outro custo aqui". São decisões que a gente tem que tomar todos os dias, que mexe muito com o emocional, né. E acho Sim. que um ponto que você falou também a tua rotina de autocuidado de manhã, que é bem importante, né. Eu nos meus 2 primeiros meses que eu abri a Salesforce quando eu estava lá na Itália, fiz tudo Uhum. remoto, não seria possível se fosse o contrário, eu tenho certeza. Porque como eu também conhecia muito o sistema, eu estava lá, consegui investidor, produto, na hora de lançar o produto, daí eu vim para o Brasil, porque daí Uhum. fazer a empresa virar e tudo, foi tudo muito rápido, assim, e foi tudo nesses meses, assim, né, quase sem dormir, e não é o quase sem dormir porque é bonito, porque é legal, olha como é workaholic, é porque você entra numa loucura de você não conseguir dormir, às vezes, assim, você não conseguir desligar o cérebro, você tá sempre pensando: "Mas se eu organizar isso, vai cair pra cá, e aí eu tenho que planejar isso", e aí você tenta planejar o máximo possível, né, porque quanto mais você planeja, melhor você consegue tomar a decisão agora. Então é um período desafiador, né. A Legal tá com quantos anos agora? A Legal 2 anos. 2 anos. O Fez 2 primeiro anos. você tá na Legal Desde o início. desde o início. Como é que foi esse primeiro ano? Não, acaba que assim, a Legal a gente mudou até o escopo dela, justamente no processo de captação. Então a gente começou ela como ISO,
lá atrás, antes Outro de ser nome. legal, outro nome, uma proposta que englobava essa questão do apoio jurídico, mais voltado tipo um EAP, que Uhum. seria para um apoio integral, né, completo, desde questões mental a jurídico, financeiro, enfim. E aí num processo que a gente fez de construção, construiu tudo, na hora que a gente começou a testar o mercado e investimento, a gente chegou e falou assim: "Não, não vai ocorrer do jeito que a gente espera". E aí a gente rebobinou e falou: "Vamos dentro desses pilares, o que que a gente entende que conecta com a nossa história, Pivotou. conecta com o que a gente quer trazer de impacto, de transformação mesmo", e aí a gente montou a Ligo. Mas o primeiro ano é isso, se você ficar pensando, eu tenho trabalho para 24 horas, eu não pararia de trabalhar o tempo inteiro, porque toda hora tem algo a ser feito, igual você falou, a quantidade de trabalho versus a quantidade de colaboradores para estar ali te auxiliando é menor, então você tem que estar assumindo a frente de operacionalmente estar fazendo algumas atividades que você já não faz há algum tempo, Uhum. então eu me pego montando processos e mexendo em planilha, igual lá no começo da carreira, e que até então num cargo de diretoria eu não fazia mais, eu ia lá no olhar crítico e falava: "Não, isso aqui vem para cá", e assim vai. Então no primeiro ano, esse teste de hipótese, às vezes a gente ter certeza muito do: "Ah, eu vou envelopar desse jeito e isso vai decolar", e não ser, faz com que você tenha uma preocupação dobrada. Uhum. E aí você se pega muitas das vezes perdendo noite, sem dormir, sem saber como fazer, e se a gente não equilibrar esse autocuidado de: "Não, eu vou ter um momento aqui para fazer um ioga, uma meditação, vou fazer uma atividade física que me alivia para que realmente eu consiga organizar e estruturar a agenda". Então é isso aqui o que cabe hoje, quais são os meus principais pontos que eu tenho que fazer. Então 3 focos, 5 focos da semana vão ser esses daqui. Então se toda semana eu conseguir matar 5, já está ótimo, caso contrário você fica faz um pedacinho aqui, faz outro pedacinho ali, e não sai do outro lado. Então foi muito desafiador esse tentar estar 100% presente e mudar rápido. Sim. Não está dando certo, qual é a outra estratégia que a gente tem? Então chegou no final do ano, a gente não estava conseguindo trazer cliente de benefício, que é o benefício para o colaborador, porque a Legal quando a gente formatou foi inicialmente 100% para pessoa física. E aí num bate-papo com um cliente ele falou: "Você não tem para pessoa jurídica?" "Não". "Ah, mas é que eu tenho uma rede Tá aqui no de". roadmap. Não, lá na frente, quem sabe. Ele falou: "Não, porque eu tenho uma rede aqui de estabelecimentos que eu acho que a gente casaria muito bem um produto". Eu falei: "A partir de agora eu tenho, fica pronto em 1 mês". Aí chama o time de TI, muda toda a prioridade e ao final das contas é a estratégia que está fazendo com que a gente ganhe mais receita. Não é o propósito transformador social que a empresa visa, mas é o que está trazendo receita justamente para trazer essa tranquilidade, de eu preciso crescer a empresa, eu preciso ter um produto mais robusto, eu preciso de um time comercial para realmente testar mais hipóteses, só que para conseguir isso eu preciso ter dinheiro, caso contrário eu vou contratar e se não der resultado eu vou ter que desligar a pessoa. Então é uma estratégia que está nos trazendo receita e gera mais fôlego, para justamente a gente e trazendo robustez para a empresa como um todo. Legal. E falando um pouco do lado desafiador, no sentido de coisas que você não estava preparada e não sabia que você ia ter que lidar e você está tendo que lidar hoje. Então, você falou, né, me planejei para trazer uma pessoa sênior, que vem com uma carteira, e isso é muito comum em vendas, né. Vou trazer uma pessoa sênior que já tem uma carteira, que essa pessoa já vai chegar jogando. E da minha experiência, né, coisas que a gente vem aprendendo no dia a dia, e eu quero ouvir você também, Aham. em outros aspectos também. Eh, quanto às vezes, dependendo do estágio que a gente tá da empresa, quanto mais sênior é a pessoa, Uhum. maior a chance dela não se adaptar. Sim. Porque, às vezes, é aquele profissional que já está acostumado com um ambiente já mais organizado, mais estruturado, e quando ele vem para um ambiente onde ele tem que ser mais executor, então, Uhum. que startup é isso, né. Sim, Eu acho que até a pessoa que empreende, ela não tem opção, ela tem que ser executora. sim, Planeja, ok, mas se você não executa, você não sai do lugar. E essa coisa que você citou também de você ter que tomar a decisão rápido, é rápido e você não tem certeza, mas você tem que tomar a decisão. E aí tem esse ponto, né, de você ter que investir em contratações, e aí você fica naquela, invisto em alguém júnior
Ou e vou investir em alguém formar essa sênior, pessoa. exato. Aí você fala: "Putz, mas eu não vou ter tempo pra formar". Aí você vai lá e traz o sênior. Aí o sênior vem e ele mais cria problema do que ele resolve. E pelo menos o que eu vim aprendendo, assim, né, e as dicas que eu geralmente dou vai num pleno. Fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho, porque o pleno ele já sabe e ele vai se motivar para ele ir para a próxima fase. Quando você vai para uma pessoa sênior, primeiro, ela é sênior onde? Uhum. Porque, quando eu já tive times mais estruturados e tudo mais, sempre que a gente tentou trazer alguém sênior, era quase 100% das vezes que dava errado, porque aquela pessoa às vezes ela é sênior de tempo de mercado, mas ela não necessariamente é sênior no seu mercado, Uhum. ela não necessariamente é sênior dentro dos processos que a sua empresa trabalha, e a gente batia muito a cara na porta nesse sentido de: "Putz, a gente investiu grana", aí você aumenta turnover de equipe, e é sempre um caos, assim. Esse é um aprendizado que a gente vem tendo. Você tem histórias assim, Tayane? É, acaba que além dessa situação, né, que eu falei da área comercial, que é uma área que a gente ainda está formatando e construindo e está indo muito nesse viés, de em vez de apostar em alguém tão sênior assim ou que já ache que tem uma carteira e enfim, vai para você conseguir trazer para a empresa vai te custar muito, é desenvolver essas pessoas, identificar esse perfil. E isso vai desde, as pessoas que a gente está contratando para estar vinculado com essa cultura de: "Eu quero empreender, eu estou comprando risco com vocês, eu acredito no propósito, eu achei a ideia muito boa, eu pesquisei sobre a empresa", porque a escolha num processo seletivo ela vai dos 2 lados. Eu estou buscando aquela pessoa e aquela pessoa também tem que estar convergente e querendo estar dentro da empresa. Ela pesquisou, ela olhou, ela teve o cuidado de saber o que é a Legal, para vir com algumas perguntas, ou já arriscou antes, já empreendeu, justamente para que essa pessoa ela tenha, na cultura da empresa ela tenha esse cerne de não só dono do negócio, mas eu estou disposto a arriscar? Eu acredito nesse propósito que vocês estão trazendo, de transformar socialmente e levar apoio jurídico, e tudo isso que envolve estar dentro da Legal, de construção de algo totalmente novo? Então, no processo seletivo, a gente está tentando cada vez mais refinar para que a pessoa também compre a ideia. Eu sinto o brilho nos olhos da pessoa de falar assim: "Nossa, que ideia, amei, apaixonei, isso converge, me toca nesse mesmo lugar que me tocou lá atrás, me toca". Porque isso acontece, e contando aqui um pouquinho, né, desse universo de empreender, nós éramos 3 fundadores, né, então eram 3 sócios na Legal e agora só somos 2, eu e o Diego. E justamente um dos fatores que um dos sócios acabou saindo foi justamente essa questão de arriscar, de talvez ser sênior demais e esses impasses que existem, né, de estratégias ou de firmar, com um fundo de investimento ou não, de estar dedicado ao negócio, faz com que você consiga entender se a pessoa realmente está comprada, se a pessoa quer estar ali. Não é só por ela estar, porque eu vou estar pagando ou vou estar desenvolvendo ela e é mais um trabalho. Não, eu quero que a pessoa sinta aquele propósito e realmente aquilo toque e ela queira fazer parte da construção. Caso contrário, vai ser uma pessoa que amanhã ou depois, se ela tiver uma oferta de um salário melhor, ela vai estar saindo. E aí, nesse momento, ter essas pessoas muito comprometidas, que querem estar com a gente do início ao fim, entendendo cada etapa e se desenvolvendo, e entendendo que é uma folha em branco. Ele vai ajudar a gente a escrever e da mesma forma que a gente vai estar crescendo, ele vai estar crescendo junto, igual você mencionou, um pleno, ele vai estar crescendo junto, ou até mesmo uma pessoa que já é um pouco mais sênior, é head, mas ele tem uma ambição de: "Nossa, eu quero fazer parte, eu quero Uhum, estar no negócio mesmo". Isso tem sido um desafio e é um ponto fino ali, que a gente tem levado muito para o nosso processo seletivo, do brilho nos olhos da pessoa achar a ideia fantástica, gostar, comprar o propósito da empresa e querer fazer parte. E aí sim, a gente trazer independente, não necessariamente do nível sênior, pleno ou júnior, mas você acaba vendo esse brilho muito mais nas pessoas pleno para júnior e que ainda tem algumas outras ambições. uhum, Porque as pessoas muito experientes, acho que já passaram por tanta coisa, que gera meio que um bloqueio de: "Ah, isso aqui eu já fiz, não vamos testar não. Ah, isso aqui", mas é um cenário novo, é um produto novo, é uma empresa nova, é um mercado novo, as pessoas
estão se comportando de formas diferentes, ainda mais com a velocidade das informações, da inteligência artificial, das redes sociais, da comunicação como um todo, o comportamento humano mudou totalmente do que você tinha lá atrás. Então acaba que essa questão da experiência em si, muitas das vezes prejudica nesse sentido. E aí o refinamento, acho que está nesse processo seletivo do que a gente tem feito hoje. Sim. Quantas pessoas tem lá hoje, Tânia? Hoje são 15 pessoas na 15 liga. pessoas. Isso me fez o fato, né, de você falar das pessoas me lembrou uma experiência que eu tive. Eu contratei nessa experiência eu estava gerenciando um time de vendas, Uhum, e eu criava os meus rituais, eu sempre fui muito: "A gente vai seguir um processo", porque se você tem um processo e todo mundo segue o processo, você tem uma estrutura organizada. Se você traz as pessoas, às vezes, pela senioridade, confiando que ela sabe o que vai fazer, vira o caos, porque daí cada um vai querer fazer do seu jeito. E uma pessoa sênior, dependendo da maturidade que você tá, ela vai virar um problema na tua operação, porque ela vai querer fazer do jeito dela, como você falou, uhum, ela acha que o jeito dela é certo, ela tem dificuldade de se adaptar às vezes. E aí, nesse caso, né, contratei uma pessoa bem sênior, porque eu também às vezes ninguém sabe o que que o líder tá passando, eu estava sendo cobrada pra trazer alguém sênior. Falei: "Vou trazer uma pessoa", foi validada, todo mundo entrevistou, uhum, gostou, tal, essa pessoa chegou, e aí eu tinha um ritual que era fazer review de pipe toda semana, com uhum. todo mundo. E aí, toda vez que eu ia fazer review com ela abria uma planilha. Porque eu abria o CRM, eu falava: "Olha, tá desatualizado, o que que Não tá tem acontecendo?" nada. Ela: "Não, não, mas aqui na minha planilha tá tudo certinho". Falei: "Não, mas a gente vai fazer no CRM". E aí você criar a cultura de uma pessoa que veio por anos fazendo tudo numa planilha, falar: "Não, aqui é diferente". Isso eu tô te trazendo essa história, porque como você falou o exemplo de um líder, por exemplo, um head que ajuda você a formar a cultura da empresa, se essa pessoa não vem preparada para comprar o que que é cultura, o que que são valores para a empresa, você já pode começar errado. E Sim. aí eu falei: "Não, então a gente vai parar por aqui, você vai pegar essas informações da planilha e vai jogar tudo no CRM, e quando você jogar lá, aí a gente vai fazer olhando para o CRM". E aí ela falou: "Tá bom", mas precisou mais acho que umas 3 vezes. Não foi fácil. Enfim, resumindo a história, não deu certo essa pessoa, Você acredita que eu já passei por uma situação bem similar a essa, Ah, é? e na área comercial também, de desistir, né, no caso, a gerente teve muitas dificuldades, porque ela tocava num ponto de: "Ah, você não confia no que eu faço, porque eu tô fazendo", e acabava que era como se o fato de ser um profissional muito bom, ela não precisava seguir aqueles processos, porque o cliente vai entrar, eu vou trazer X de venda, eu Eu não tô te preciso estar mostrando falando. esse esforço. Eu tô te falando, você não confia? E foi justamente isso. E, fazer com que talvez, eu acho que o que mudou muito foi fazer essa pessoa entender o quanto ela é importante, tocando nesse lado que ela mesma mencionava. A sua senioridade, ela tem que refletir nos demais que estão aprendendo com você. Então, o seu comportamento em si vai ensinar os demais esse outro comportamento. É você ser o exemplo. E aí foi um trabalho ali de mentoria conjunta, vamos assim dizer, porque teve realmente uma situação entre a líder imediata dela e ela, de fazer ela entender que ela tinha que seguir o exemplo, porque ela já estava na empresa há muito tempo e essa gerente que eu trouxe tinha menos tempo. Então acabou que ainda teve esse: "Nó, foi a Tayane que trouxe e eu já estou aqui há mais tempo e ela está querendo que eu siga esse processo que eu não seguia antes". Então Uhum. realmente teve que ser um trabalho ali de entender todas as pontas e o que estava por trás. Ela falou assim: "Ai, você não confia, eu vou continuar fazendo desse jeito". Não, nesse mesmo lugar de confiança, você entende que outras pessoas utilizam você como exemplo, que as outras pessoas confiam que esse processo que você faz e a forma que você faz é a forma correta? Porque eles são mais júnior, você tem mais experiência. Então, se você faz desse jeito e traz resultado, eu também vou fazer, e vou trazer resultado. Então, no mesmo lugar sensível que ela trouxe, a gente explorou esse outro lado de como é que ela poderia estar contribuindo e realmente fazendo parte do processo como a gente esperava, mas, liderar e lidar com pessoas é difícil. Mas isso é uma conversa bastante interessante, né, e importante, né, Tayane, Sim. quando você está formatando uma cultura, que acho que também é o caso do momento da Legal, que é
como é que você, desde o comecinho, se preocupa em trazer as pessoas que pensam do jeito certo, que vão se adaptar, que vão aprender? E para mim essa questão de dado, a gente falou em quase todos os episódios já do dado, porque ele realmente é uma base muito importante, né. Então, a pessoa que entra num cargo de liderança, ela não só usa dados para ela entender de resultados, mas ela usa dados para entender de pessoas. As empresas hoje todas usam dados para falar de performance. E você já começa a sentir às vezes, né, quando as pessoas têm essa resistência, só que é engraçado que quando você está no processo da entrevista, nem sempre a gente consegue captar isso, especialmente quando é startup, empresa pequena, que às vezes você tem um processo muito rápido, né, 2 Uhum, sim. conversas, está contratado. É o feeling, você não tem tempo a perder, você Aham. precisa ter a pessoa no mês seguinte, e aí não passar por um processo de validação onde você tem a oportunidade de conhecer a pessoa e a pessoa tem a oportunidade de te conhecer, saber mais da empresa, bota a gente num risco muito alto, assim. Então Sim. toda vez que você contrata alguém numa startup, para mim o risco é 50-50. 50% de dar certo, 50% de dar errado, porque a gente confia no feeling, né, vai no que a gente sente que é o correto. E, enfim, mas tirando essa parte, assim, Tayane, eu queria aproveitar para explorar um pouco do lado da mulher empreendedora. Uhum. Não podia deixar de falar dessa pauta, não é muito comum a gente conversar com mulheres CEOs, né, e eu acho que toda vez que a gente se depara com essa mulher provavelmente enfrenta coisas e enfrentou desafios, que para ela estar aqui nem sempre foi tão simples. Uhum. E acho que não só como uma mulher CEO, mas também como uma mulher empreendedora, existe um monte de mulheres lá fora com vontade de empreender e sem saber por onde começar. Existe um monte de mulher querendo assumir um cargo de liderança sem saber por onde começar. E eu queria tocar um pouco nesse tema, mais de inspirar outras mulheres. O que que você diria? O que que você fez? O que que você não desistiu? Por que que você persistiu? Valeu a pena estar aqui? Para que a gente possa, nessa nossa conversa, também mostrar para outras mulheres que elas podem, que existe um caminho, ele não vai ser simples e nem tão óbvio, mas ele vai exigir coragem, persistência. O que me remete muito é, assim, uma frase que eu gosto bastante é: "Para alcançar o propósito, você tem que suportar o processo". Então são etapas que a gente precisa ir percorrendo e entendendo ao longo da jornada. Logo que eu comecei minha carreira ali e antes de virar supervisora, eu fui substituir um supervisor na empresa que eu trabalhava, e aí o gerente me chamou e falou assim: "Ó, não adianta ser, tem que parecer ser". E eu associei a coisa mais simples que é a aparência física, então passei aí mais arrumada para que as pessoas olhassem e falassem: "Ah, ela não é estagiária ou trainee, ela já é uma supervisora". E com o tempo eu fui entendendo que existe, e estudando um pouco mais sobre liderança, existe toda uma lógica de espelhamento. E que aí sim eu consegui entender muito no cerne dessa frase que ele trouxe, de não é só a forma que você se veste, mas quando você for falar ou a oportunidade que você tem de mostrar o seu conhecimento, você expressar ele. Não adianta eu saber muito e chegar numa reunião e eu não falar nada. Você não vai saber que eu sei muito. Então não adianta eu ser, se eu não exponho o meu conhecimento sobre um determinado assunto, ou se eu tenho medo de eu expor a minha opinião. E muitas das vezes, em ambientes que eu já trabalhei, o fato de ser mulher, pela quantidade de outras lideranças, a maioria ser de homem, você acabava não expondo, muitas acabavam não falando. E isso fez com que eu falasse mais, porque eu realmente associei eu preciso expor o meu conhecimento, eu preciso dar voz e levar a minha opinião sobre um determinado assunto. Eu posso estar errada, mas eu vou expressar o que é que eu penso sobre aquela determinada estratégia, aquela determinada, eh, decisão que a empresa está tomando. E esse ter voz e ter essa voz feminina, principalmente no ambiente que em sua maioria é masculino, então se você trouxer percentual de CEO ou fundador de empresa, enfim, vai estar homens e não necessariamente mulheres. E ainda assim, não levantando bandeira de machismo ou feminismo, mas às vezes você sentir acuada diante do cenário como um todo, e você acabar não falando. Uhum. Então esse, não adianta ser, tem que parecer ser, vem daí, desse lugar de você conseguir expressar todo o seu conhecimento e levar para o outro as suas experiências e etcétera.
E além disso, o que me fez muito moldar, né, chegar a pessoa que eu quero ser, que ainda está em construção, acho que a gente está sempre em construção, é um pouquinho desse espelhamento de quando ele falou: "Não, eu vou olhar aqui, quero começar a ir numa lógica de entender a trajetória do outro". Claro que nós somos pessoas únicas, mas quando você olha alguém e você fala assim: "Nossa, eu quero ser CEO, quero olhar e transparecer e ter aquela percepção ou estar naquela posição". Quais foram as etapas que essa pessoa passou? Ela estudou o quê? Ela se formou em quê? Ela teve em quais ambientes? Ela teve cercada de quais pessoas? É você meio que estudar o outro que se te serve de inspiração para que realmente você consiga ir galgando, novas etapas e se construindo, se moldando. Não que eu vá mudar e a Tayane de lá de trás seja totalmente diferente do que eu sou hoje, mas eu entender quais são as minhas qualidades e defeitos e para alcançar algo eu preciso melhorar algumas qualidades. Trazendo um exemplo prático, eu falar em público era um problema para mim, gravíssimo. Então, primeiro que eu não gostava muito da minha voz, acho uma voz minha meio de pato rouco. Não gostava muito da minha voz, então já era um problema. Segundo que eu sempre ficava muito nervosa, falava muito rápido, e aí num processo de: "Nossa, se eu quero estar numa posição de C-level, eu vou ter que estar falando em público, vou ter que dar uma palestra para falar sobre uma empresa, sobre um determinado tema. Eu numa cadeira de diretora, eu vou ter que apresentar para um conselho, administrativo, vou ter que saber, às vezes, escutar o que eu não quero, respirar, e aí a técnica que eu uso bastante é beber uma água, então o cara falou alguma coisa que eu não gostei, eu dou uma bebida de água, entendeu. Não posso respirar fundo, porque a pessoa vai ver. Uhum. Bebe uma aguinha, volta, que aí a pessoa não vê muito sua face, né, bebe uma aguinha, respira e não absorve, não acaba absorvendo. Mas foram técnicas que eu aprendi fazendo um curso de oratória. E isso eu vi porque uma determinada pessoa, uma figura feminina, numa posição que eu gostaria de estar, dentro da trajetória dela, ela fez um curso de oratória. Por que não eu entender que para ser o que você precisa ser, vão ter etapas e, buscar treinamentos e artifícios para aquilo. Onde é que eu posso estar num lugar eu quero ser uma mulher empreendedora, mas eu quero estar cercada de pessoas que me inspire e que eu me torne amiga da Angelita, que ela vai sentar comigo, vai me ensinar alguma coisa que eu não sei, ou da Larissa, que vai me auxiliar numa parte de comunicação que eu também não tenho Uhum. conhecimento. Se cercar dessas pessoas que possam te inspirar. É uma dica muito valiosa para que você consiga fazer essa lógica de espelhamento e de construção pessoal, porque são processos. E para realmente você alcançar o propósito, você precisa suportar o processo, porque ele é contínuo e longo. Gostei da frase. Para me fazer as minhas palavras finais também, eu concordo com o que você falou, Tayane, essa parte da oratória, às vezes as pessoas no final falam: "Nossa, como essa pessoa tem sorte", e a sorte foi um monte de coisa que você foi fazendo lá atrás e que daí no momento certo você estava tão equilibrada com tudo, que a Uhum, coisa pareceu que foi sorte. A oratória, eu também estudei oratória, estudo até hoje, ela é uma das ferramentas mais poderosas, especialmente quando a gente fala de estar em espaços que você precisa ser ouvida, que você quer que as pessoas te escutem, levem em consideração a tua fala. E na carreira, extremamente importante. Se você tá numa reunião, sabe se colocar sem, às vezes, gaguejar. Eu lembro no meu comecinho lá de carreira que falava com a voz trêmula, tinha uma reunião lá que eu estava tremendo com o café na mão, porque você fica insegura, você não tá acostumada. Aí tem uma questão da gente não ter habilidade de estar em mesa com pessoas imponentes e isso faz uhum, você se sentir acuada às vezes, né, então tem que trabalhar isso, tem que trabalhar a linguagem corporal, sim. tem que essa questão, né, do não é o código de se vestir, mas é esteja bem. Uhum, Como você gostaria que a outra pessoa te olhasse e te imaginasse, assim, acho que é isso que você sim, falou, né. É importante você ser, mas é importante você estar, parecer que sim. você é aquilo, transmitir. E nos negócios, assim, se você não concorda, não tem problema, então negócios não é pra você, porque se a gente quer estar aqui, né, a gente tem que jogar o jogo. Poxa, eu aposto que você vai chegar em casa e vai tirar o salto. Uhum.
Eu vou chegar em casa, vou tirar o meu sapato. A gente não fica assim, né, quando a gente tá confortável, mas a gente se veste para parecer bem, porque a gente, enfim, faz parte, né, do ambiente que a gente convive, os lugares, como você falou, com quem a gente quer estar, tudo isso, as pessoas que a gente tem ao nosso redor, as pessoas com quem a gente conversa, elas vão em algum momento se encaixando e a Salespring não teria chegado até aqui se não fosse também por tudo isso, né, você estar nesses espaços, você tudo que está dentro do seu alcance, faça. Pode melhorar a sua oratória? Melhore. Pode aprender um idioma novo? Aprenda. Pode aprender sobre linguagem corporal? Aprenda. Tudo que tiver no seu alcance, porque se tudo que depende de você, você fez, todo o resto vai ficar mais fácil e mais fluido. E eu deixo também muito essa dica para mulheres aqui que estão ouvindo a gente também, para todo mundo, né, que está Sim. ouvindo, mas para mulher que está querendo buscar empreendedoras, lideranças para se inspirar, para tomar decisão, recomendo. Tome a decisão, vai estar com medo, vai com medo mesmo. Ele vai seguir a gente até um tempo, depois vai ficar mais natural, mas a jornada vale a pena. E se der errado, deu errado, a gente aprendeu, recomeça de novo. Acho que às vezes a gente não toma uma decisão porque a gente tá sempre pensando: "Mas e se der errado?". Pode dar errado, mas se der errado a gente recomeça, tá tudo bem, É, né. E Tayane, muito obrigada pela sua participação, eu adorei que a nossa agradeço. conversa, espero que você tenha gostado. Vamos falar mais vezes por aqui. E pessoal, muito obrigada por nos acompanhar, até o nosso próximo episódio. Deixa a Tayane, se você quiser fazer uma despedida também. Eu que agradeço pelo convite, espero que o bate-papo tenha inspirado e motivado as mulheres a empreenderem, a sonhar e como eu aprendi nessa jornada de empreender, né, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, eu acho que vamos arriscar e tentar, acho que a vida é isso. Continue. Um beijo e até a próxima.